A nossa próxima palestra, ela é um tantinho, antes que qualquer pessoa venha perguntar. Carol, o que é AITIL? Marco, você sabe o que é AITIL, em poucas palavras? Porque eu dei meu Google. Metodologias aí da parte de gestão e tecnologia. Eu acho que melhor do que eu falar, é a pessoa que eu conheço mais consagrada nesse tema, que trabalha com isso desde o início, participa da tradução do conteúdo oficial. Aí o professor de sempre, queria trazer aí para o palco, professor César Monteiro. É isso daí. Aí. O César, que é fundador da IT Partners, nossa parceira também, mestre em administração de desenvolvimento de negócios no Mackenzie, dentre outros. Vou pedir para subir o seu QR Code, Cé, porque eu fiz um mini resumo da sua bio. Olha lá. Aproveitem para se conectar e realmente, quando a gente... É engraçado que a primeira palestra, ela teve essa pegada de gestão, de organização, e a segunda vem também falar, né, do como é importante a gente adotar boas práticas, né, para assegurar uma gestão mais eficaz dos processos e, com isso, garantir uma experiência mais bacana para os nossos clientes. Bem-vindo, César. Hoje, representando não só a IT Partners, mas a People Search também, teremos uma presença internacional aqui. Deixa o César se apresentar, que eu já peço para subirem a Rosário, que está aqui com a gente também. Bom dia, César. Bom dia, Marco. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E espero que seja um sucesso de sempre esse congresso. Vou trazer uma palestra misturando aqui um modelo de melhores práticas e cloud. Vamos ver o que é muito legal. Então, deixa eu apresentar para vocês claro. Ela que chegou em São Paulo ontem. A Rosário está por aí? Bom dia, Sim. Rosário. Bom dia, bom dia. Por você com a gente aqui ao vivo. Eu não esperava essa participação. Um prazer para mim estar aqui hoje com vocês e com os colegas do Brasil. E conta para a gente um pouquinho da People Search, já que você vai acompanhar o nosso congresso. Sim. Ok, bom dia, colegas. Eu sou Rosário Aguirre, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios da People Search para Latam e Brasil. É um prazer para mim estar aqui hoje com vocês, acompanhando a nossos parceiros, nossos grandes parceiros de IT Partner, e acompanhando este congresso de TI. Eu quero apresentar brevemente a People Search. Eu vou compartilhar minha tela. Um minutinho. Vamos lá, enquanto a Rosário compartilha ali a tela dela, deixa eu agradecer aos mais de 4.000 inscritos que já estão acompanhando aqui o Congresso de TI. Tem gente que consegue estar na plenária, tem gente que já está lá nas trilhas, mas é bastante gente mobilizada, né, Má, para levar conhecimento. Pronto, acho Rosário, que agora foi. Subiu. Você pode ver minha tela? Sim, já está, todo mundo já está vendo. Ok. People Search é uma organização multinacional que oferece, é líder mundial em avaliação e certificação de habilidades profissionais. People Search faz parcerias com organizações multinacionais e organismos governamentais ao redor do mundo para desenvolver e entregar exames. People Search está presente em 200 países, em 21 línguas, para desenvolver e entregar exames com tecnologia de alta geração, permitindo aos profissionais alcançar as suas ambições para melhorar suas carreiras. Sim? Temos um portfólio de 700 certificações. A mais reconhecida é ITIL. O César hoje vai estar falando de ITIL. As nossas certificações foram usadas por estas empresas e mais. E também por muitos governos.
A ITIL existe há mais de 25 anos, durante os quais tem sido aprimorada, buscando constantemente tomar boas práticas e elevá-las às melhores práticas. Como eu falei, os exames estão disponíveis em 21 línguas, aproximadamente 300.000 testes são realizados anualmente em mais de 180 países no mundo, e hoje mais de 3 milhões de pessoas possuem uma certificação ITIL, e esse número continua crescendo a uma taxa de centenas de milhares de novas certificações a cada ano. A ITIL é utilizado por 90% das empresas da Fortune 500 e mais de 2,2 milhões de perfis do LinkedIn listam ITIL como uma habilidade. Esses graduados estudaram TI, ciência da computação, gestão de negócios, engenharia, gestão de projetos e matemática. Com ITIL, você poderá aprender as melhores práticas na gestão de serviços de TI, utilizadas pelas melhores organizações do mundo, lhe permitirá obter melhores empregos ou ser mais eficiente no seu trabalho atual e poderá ganhar uma certificação reconhecida internacionalmente. Então, como eu falei, César vai informar você mais de ITIL hoje. Muito obrigado. Obrigada, Rosário, pela breve participação. Aproveite a sua estadia aqui em São Paulo, passe mais tarde aqui no nosso estúdio, se puder. César, agora é com você, o nosso mestre em gestão, em gestão, tecnologias, metodologias, e é uma honra ter vocês aqui conosco em mais uma edição do Congresso. Carol, eu tenho saudade eterna de você sempre, viu? Hoje eu vou aí para matar saudade. Outro nível. Então venha, passe aqui mais tarde. Oi, sim. Bom, deixa eu catar a apresentação aqui. Não, como é que eu pego? Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, beleza. Bom, eu vou falar um pouquinho de um assunto bastante interessante e que mexe com as pessoas. Cloud. Todo mundo acha que comprar uma solução em nuvem resolve problemas. Sim, resolve. Mas pode ser que arrume outros problemas também. Antes de mais nada, viva a vida. A Carol fez a gentileza de colocar o LinkedIn do meu... O endereço do meu LinkedIn está aí também. E eu sou tradutor do IT para o Brasil já faz um tempão, acho desde 2014. E, para a minha felicidade, eu dava aula de Prince, o Mário Trentin acabou de falar de Prince, nós acabamos de traduzir a versão 6 do Prince semana passada. Então, a gente vai relançar o Prince no Brasil, os cursos básicos e avançados. É um negócio que a gente tinha um fomento bastante interessante, porque é um método de gerenciamento de projeto bastante estrito, é muito bom, fácil de aprender, você resolve um monte de problema com ele, e no momento em que saiu uma versão nova, houve um descompasso, porque a versão nova levou um tempo até estabilizar as traduções, e nós acabamos de traduzir. Então, eu traduzi a semana passada, e agora acho que a semana que vem nós vamos traduzir os exames. Quando você traduz um conjunto de documentos, para tornar isso viável, você traduz o manual do curso, você traduz o livro, traduz o exame, traduz simulado, ementa, glossário. É um conjunto de documentos. E acabamos de fazer isso com o Prince. Então vai ter uma surpresa legal aí para o começo do ano que vem já. E o que a gente faz aqui é desenvolvimento de cursos, principalmente de cursos intermediários. O Brasil, como disse a Rosário, é um grande consumidor de exames de ITIL, de formação de ITIL, mas falta às pessoas, muitas vezes, uma visão maior de que o ITIL não é só um livro, só um curso. É um conjunto de cursos, eu vou falar rapidamente disso aí. Então, a formação ITIL, ela é composta de diversos livros. Então, tem duas carreiras, um de gestor profissional e um outro de líder estratégico. O que tem de bacana, né? Cada coluna dessa aí é um conjunto daquilo que eu falei. É um livro e mais ementa, mais simulado, exame, etc. O que tem bandeirinha do Brasil já está em português.
Então, esse CDS, o DSV, aí, como a gente chama os nomes dos cursos, agora no começo do ano já estão em português, e o Foundation está em português desde 2021. Então, é interessante porque o fomento no nosso país suscita esse tipo de iniciativa, de você conseguir ter o material em português. Não tem jeito de você querer popularizar uma coisa com um outro idioma, até porque não é nem a barreira do inglês, às vezes são situações de termos coloquiais ou coisa parecida. O que tem de legal aqui também é que, se a gente olhar, cada um desses livros, ou cada um desses pilares, representa um tema. E aí, para quem contar, aqui tem 8 temas já, e devem ser lançados mais 4 em seguida. Então, é uma biblioteca em formação sempre. A cada 10 anos, mais ou menos, essa biblioteca é reescrita. E agora está dando um pulo do gato aqui, né? Porque diversos livros estão sendo lançados no modelo Agile. Aparece um assunto, sai um livro, aparece um assunto, sai um livro. E aí esses livros acabam tendo toda uma base para que as pessoas possam conduzir aquele tema. Então, tem aí, dos quais eu destaco o último ali, que é você fazer algum tipo de gestão no mundo digital. Como conseguir fazer uma empresa dar certo no mundo digital? A última coluna da direita. Bom, o tema de hoje eu vou usar 2 livros. Então, tudo que eu falar estão dentro desses 2 livros aí. E tem uma característica da People Search, que é, toda vez que você faz um curso, isso está valendo desde o começo do ano, você recebe o livro junto. Então, você não faz um curso que alguém viu o livro em algum lugar e você não tem acesso a isso. Então, dentro do pacote do curso, você recebe, toda vez que você faz um curso, seja ele qual for, você tem acesso e tem o livro para você. Cada livro desses aí tem por volta de 200 páginas. E, para quem está acostumado, para quem ouviu falar dessa biblioteca, essa biblioteca fala muito de processos, né? Então, os processos hoje em dia estão um pouco mais adensados. Não é só você falar de processos, você fala de processos, fala de pessoas, fala de tecnologia, fala de terceiros, e a junção dessas competências a gente chama de práticas. E as práticas são 34, são documentos independentes com vida própria. Então, se acontecer alguma coisa que mereça que um documento desse seja melhorado, ele vai ser. Isso já aconteceu ao longo dos últimos 3 anos. São 34 documentos. Qualquer pessoa que faça um curso de fundamentos tem acesso gratuito a esses documentos aí. Então, é uma generosidade em relação a conteúdo que é difícil você encontrar paralelo. Você pode pegar, eu conheço todas as formações que tem, aí as mais populares, difícil você ter acesso a tanta documentação primária como é o caso do ITIL. E as pessoas usam, né? Quando elas têm esse tipo de material para retaguarda, assim, elas usam. Então, os livros que eu vou usar hoje, eles estão baseados aqui em temas de gerenciamento de cloud. Então, não é para falar de um fornecedor. Aliás, quem colaborou para a construção desse livro, além dos autores, foram os principais fornecedores de cloud no mundo. AWS, Microsoft, todos tiveram participação, revisão de livro, e você não tem marca ou você como montar uma cloud, mas sim como tirar proveito e fazer isso dar sucesso. Ele é centrado no usuário de cloud e não no fornecedor de cloud. É muito, muito bom esse livro. Evidentemente, quando eu falo livro, tem um curso por trás. Esse curso a gente deve ter em janeiro agora, por falta de agenda e lançamento apropriado, a gente deve lançar esse curso em janeiro, aqui no Brasil. O outro curso já está em grade, já está com algumas turmas sido feitas, é para planejamento e governança. Então, quando alguém tem que dirigir uma área, é bom que tenha algum embasamento. E esse é o livro que vai dar base para o conteúdo que eu montei aqui, que é você conseguir direcionar uma ação, né, montar algum tipo de gestão apropriada, trabalhar para indicadores, tem OKR por trás disso, tem uma série de técnicas que você usa para conseguir ser bem-sucedido, e como você transforma isso numa organização, sendo bem-sucedido na comunicação também. Então, para sair usando o ITIL para alguma coisa, né, uma biblioteca de TI, em quê? A pergunta é assim, se eu tenho um livro, adianta? Não adianta. Né? Na realidade, você tem que fazer aquilo virar alguma coisa que atenda a um negócio. Né?
Então, eu aprendo algo e a minha grande ansiedade é colocar em prática. Então, as propostas desses livros, inclusive, é que você aprenda e consiga sair usando com conteúdo, com alguma propriedade, não fique achando, né? E esse tema de hoje, de a gente falar de cloud, a gente tem que sair com uma pergunta, assim, uma provocação, né? Qual é o contexto da cloud hoje em dia? Onde é que está, né? Bom, de uma certa forma, a tecnologia digital mudou a forma como o mundo funciona. O Trentin estava falando aí, olha, você vai num caixa eletrônico, a gente nunca mais foi em agência bancária na vida. Mudou o jeito da gente usar. Quase tudo a gente faz por celular, né? Quase tudo a gente faz e precisa cada vez mais dessa retaguarda, desse funcionamento a todo tempo, de alta disponibilidade. Então, isso, inclusive, incorre em alguns tipos de problema, como a invasão da nossa vida. Então, a tecnologia, o uso intensivo de tecnologia provocou mudanças políticas, econômicas na sociedade, no meio ambiente. A gente começou a falar de sustentabilidade, que é um dos temas que o White aborda também. E aí, como é que as regras que nos regem fazem com que a gente haja, né? Elas mudam o tempo todo, e a gente segue moda, segue tendência, segue oportunidade, a gente está sempre tentando ser bem-sucedido. Então, para sobreviver, a gente tem que ser maleável o suficiente para poder aderir a essas regras. E aí, além de tudo, se nada nos afetasse, teve uma pandemia. E a pandemia mudou toda a nossa forma de ser. Todo mundo mudou. Não teve jeito, todo mundo é diferente por causa disso, para mais ou para mais. A gente acabou aprendendo um monte de coisa que não tinha nem ideia que fosse fazer na vida. E então, nós estamos num mundo volátil, o tempo todo em movimento, e as empresas têm que aprender a se adaptar a esse mundo. Então, como que as organizações podem sobreviver neste mundo, né? Tão perturbado e tão inovador com essa tecnologia? Se a gente olhar para um passado recente, um modelo em que você não tem esses desafios funcionava assim. Você começava a planejar alguma coisa, né? Vou planejar alguma coisa, vou construir, depois vou pôr para funcionar. Sempre a vida nos motivou a ser parecido com isso. O que acontece é que no meio do caminho muita coisa acontece e a gente não consegue voltar para trás com esse raciocínio. Esse é um raciocínio que a gente chama raciocínio em cascata. Você começa a pensar de um jeito e uma ação, uma fase da base para outra. Para você voltar para trás, você quebra até a proposta. Então, isso fica muito difícil de você acompanhar esse mundo volátil. Como eu faria para que isso pudesse vir a ser um pouco melhor, né? Eu faria mais ou menos isto, né? Eu tenho que criar um sistema que me permita racionalizar as coisas. Então, eu vou pensar de baixo para cima. Eu vou ter uma fonte de ideias que me permita inovar. Então, eu começo olhando lá de baixo, né? Eu começo com uma fonte. Eu preciso de alguma coisa, eu tenho alguma necessidade, eu vou inovar. À medida que eu conseguir fazer alguma inovação, então eu não tinha chatbot na minha empresa. Puxa, agora eu tenho. Olha, eu não tinha um sistema de documentação de assinatura eletrônica. Agora eu tenho. É uma coisa nova. Às vezes pode ser, para alguém já é coisa batida, mas para mim é novo. Eu tenho que aprender a lidar com aquilo. É como se eu falasse assim, vou colocar uma Alexa na minha casa. Vai brincar com aquele negócio para fazer funcionar. Tudo tem desafio, né? Então, à medida que eu inovo, em seguida, para que aquilo traga algum valor para mim, eu preciso transformar aquilo em operação e depois aquilo acaba sendo o meu dia a dia. Então, esse sistema de retroalimentação me permite eu estar pensando em inovar o tempo todo e tendo feedback o tempo todo. Daí eu posso pegar esse raciocínio, esse esqueleto, e transformar em uma coisa mais tangível para a gente. Eu posso fazer assim, né? Naquela parte de operação, quer dizer, na inovação, eu vou colocar o planejamento que eu tinha antigamente lá, é a mesma coisa. E a execução, lá, a fonte, agora, para mim, é o meu suporte. Eu preciso disso, ser, inclusive, base para o meu pensamento, para o meu modelo de referência. O meu dia a dia é um ciclo de melhoria contínua. Eu tenho que aprender, tenho que construir aquilo que eu aprendi, tenho que operar, tenho que medir, ver se deu certo, retroalimento, planejamento. E aí, praticamente o que o Trentin falou na palestra anterior, eu encaixo aqui.
É isso que é o grande desafio, né? Você trocar a roda com o carro andando, né? E sem perder a formosura. É isso que é o problema. Como você fazer isso? Então, como é que eu expando isso dando papéis? Eu vou ter que colocar, por exemplo, um planejamento, eu tenho que ter uma participação dos executivos da empresa. Eles têm que se unir, têm que falar na empresa como uma coisa única, né? Você percebe que uma empresa que vai para a inovação, ela não tem os dados da área desta, o dado da área daquela, são dados da empresa. Essa é a base para a inovação. E aí, isso vai dar matéria, isso vai dar alento para quem está na gestão, que são os donos de produtos, os gerentes, os times, os clientes, que têm que aprender e trocar e co-criar nesse meio. E isso só vai funcionar se eu tiver uma retaguarda que dê suporte, e esse suporte não necessariamente é feito só pela empresa, tem gente atrás na retaguarda fazendo isso, né? Então você tem fornecedores, você tem que ter um trabalho agora de cuidar dessa relação, a relação com o fornecedor. Você não pode largar coisas que são fundamentais da tua empresa na mão de alguém que você não troca ideia, né? Então, para conseguir manter isso estável, esse é um grande desafio. Então, a gente percebe que existem, né, principalmente aqui, pessoas como vocês que estão procurando, olhando como é o futuro na área de TI, o que fazer, como seguir, como procurar, como ter uma carreira nisso. Tem 3 oportunidades distintas. A gente pode entrar para a área de negócios, então você tem gerentes de relacionamento, product owners, você tem gerentes de relacionamento com o negócio, o começo disso pode ser captação de requisito. São pessoas que vão desenvolvendo esse talento, desenvolvendo o seu talento nesse conhecimento. Isso não vai abrir mão de que você tenha gente na retaguarda. Todo mundo, alguém tem que fazer a reposição da lata dentro da máquina de servir refrigerante. Não tem jeito. O back-office é importantíssimo. E tem uma terceira área bastante relevante, que é entrar no mundo cloud. Então, tem 3 carreiras a serem seguidas que vão dar oportunidade de negócio, trabalho e progresso para as pessoas, dependendo daquilo que elas encaram como desafio. As 3 são excelentes e elas não são excludentes. A gente precisa das 3 áreas, dos 3 profissionais especialistas nesse tipo de assunto para poder fazer dar certo a vida. Até porque, quando eu pegar esse tipo de profissional, eles vão ter que tocar numa orquestra cujo grande motivo é a estratégia de negócios da empresa. Que, dada aquela circunstância de integração, você não pode deixar a estratégia dissociada do que acontece no dia a dia. Eu preciso da estratégia de negócios, inclusive com consciência de quem está lá gerindo a empresa, que TI não faz coisas para ontem, que TI não faz as coisas para tampar buraco, né? Que o planejamento faz parte do pacote. Seja ele curto, seja ele recorrente, seja ele voltado para você aprender com aquele ciclo virtuoso, você tem que ter o embasamento dentro desse conhecimento capaz de sustentar tanto a estratégia digital, como você vai atuar, como a estratégia de TI, como você vai sustentar a empresa. E onde entra a nuvem? Sustentando isso de uma forma a dar uma certa estabilidade para esse modelo. Então, a estratégia de nuvem de uma forma tática, ela não é uma coisa que vai ajudar a sustentar. E ela pode, inclusive, ser independente dos grupos. Como eu mostrei no slide anterior, você pode ter pessoas que nem vão saber exatamente para que estão servindo, mas vão ser cobradas pela sustentação. A estratégia de nuvem também faz parte de uma estratégia digital mais ampla. Quer dizer, eu tenho coisas que transcendem a nuvem. Eu tenho internet das coisas, tem uma série de coisas que vão facilitar a minha vida em relação a aplicativos, etc., que a nuvem é só um repositório, ela está na retaguarda. Uma coisa que a gente tem que ter consciência é que quando eu vou para esse ambiente de trabalhar na nuvem, ele é totalmente padronizado. Eu não consigo criar uma coisa exatamente, nem por empresa, seja o tamanho que for. Não justifica essa necessidade de você criar alguma coisa diferente ali. Então, tem que se ter consciência que você passa a ser o cliente. Você não é mais o fornecedor, aí você é o cliente de um tipo de serviço, que é o serviço de cloud. Então, a nuvem é estratégica para o consumidor, mas não para o provedor de serviço de nuvem. Para ele é um trabalho, é um serviço. Está lá, mantendo a disponibilidade, muitas vezes tem que combinar o jogo com ele.
né? Os caras têm horário, você tem que entrar no horário deles, não tem mais o teu horário, né? Então, essa é a grande percepção que a gente tem que ter desse mundo. Você não está mais solto no mundo, você está atrelado a empresas que fornecem esse tipo de serviço. O que leva a gente, inclusive, pensando no raciocínio de planejamento, pensando no que o Mário falou na palestra anterior, que não interessa planejar coisas de 5 anos, que nem fazia na Rússia antigamente, né? Vamos fazer um plano quinquenal. Não existe. Na realidade, você pode ter um propósito de uma visão da empresa, mas você está o tempo todo retroalimentando, né? Você vai fazendo essa retroalimentação para se manter sadio, se manter com o frescor necessário para que a empresa possa romper seus desafios no mundo instável. Então, esse é o raciocínio de quem trabalha dentro desse contexto, né? Eu vou ter, claro, vou planejar, mas vou poder fazer processos de correção quantas vezes isso for necessário, ciclos curtos. Quando a gente fala de OKR, por exemplo, você faz ciclos trimestrais. Você faz um planejamento de 1 ano, mais ou menos, o que vai acontecer, e bota focos trimestrais. Dá para encaixar aqui tranquilamente, e conheço, e converso com muitas empresas que tiveram aceleração no seu processo, no seu sucesso, por adoção desses modelos. O que me leva a fazer um outro comentário. A IT você não implanta, você adota e adapta. E nessa adaptação, você pode pegar o que tiver de melhor no mundo e encaixar. Eu acabei de encaixar o KR, acabei de encaixar Cloud, vou encaixar aqui Agile, e tudo isso funciona como um grande Lego, né? Cujo ponto central, cuja raiz é a governança. Bom, a gente pode fazer uma pergunta aqui, né? Quais são as promessas e as realidades da cloud? Então, a gente fala assim, puxa, olha, cloud é a moda, virtualização é moda. Dá certo e dá errado. Então, dá para explicar isso de alguma forma tangível? Bom, vamos explicar com números. Então, tem uma pesquisa da Accenture que olhou como estava esse mercado e vem acompanhando isso há algum tempo e aponta que, normalmente, quando alguém se predispõe a fazer um trabalho voltado para a cloud, erra no cálculo de custo. Só 1/3 das empresas acabam encontrando um bom equilíbrio. O resto acaba entrando num mundo meio desconhecido e vai usando o recurso meio de forma destrambelhada. E isso frustra um pouco, porque para quem prometeu gastar 10, de repente gasta 40, começa a ser bom, mas começa a ser meio proibitivo, né? Uma outra coisa também, as pessoas acham que porque passaram por um ambiente com esse raciocínio de velocidade, que a vida vai ser rápida. Não, não vai. Se você não faz o planejamento devido, quase que 28% somente, só menos de 1/3 das organizações conseguem fazer no tempo prometido. O que é um problema, né? Você já errou no custo e errou no tempo. O que falta errar mais? No nível de serviço. Achar que vai oferecer uma certa qualidade de serviço e ele fica abaixo. Quer dizer, você vê quantas possibilidades que o mercado busca que depois não se conflagram. E, finalmente, o que se espera? Quando você fala com o ambiente de negócios, as pessoas pensam basicamente em 3 coisas. Mais barato, menos esforço e mais rápido, né? E aí, basicamente, está aí, né? E esse tipo de desafio mostra que somente 1/3 das empresas foram bem-sucedidas de fato e não ficaram com aquele gostinho amargo na boca de que é cloud, né? Nossa, como tudo nessa vida, né? Não tem bala de prata, tem trabalho para ser feito. Bom, nessa ideia como um todo, né, a gente questiona, bom, então, para alguém dá certo, mas é um índice muito pequeno, em termos gerais. Não nos leva a desanimar, nos leva a fazer uma reflexão, né? Quais são os maiores problemas que essas empresas enfrentaram? Então, elas enfrentaram problemas com segurança, vai para o cloud compartilhando senha, vai para o cloud sem pensar exatamente num ritual de proteção da informação, não gerenciar gasto, porque aquilo lá é um saco sem fundo, você vai gastando, vai pagando, né? Às vezes tem falta de experiência das pessoas, não fazem nenhum curso básico, então você fica à mercê de um intermediário que diz as coisas para você e você faz cara de paisagem. A área de TI, usando o cloud, ela é consumidora, ela não é mais
a detentora da ideia, né? Ela consome o serviço. A própria falta de governança, não ter foco, então cada hora está fazendo um negócio diferente. Uma necessidade de conformidade é uma grande barreira. Tem empresas que não vão com medo de perder o controle e conformidade. Tem regras, eu preciso do cloud que esteja no país, esse tipo de coisa é totalmente contornável, porém, há um grande receio das empresas de que vai vazar dados, ou qualquer coisa assim. Há um outro problema também, que o modismo, então a moda agora é a cloud e tal, então tá lá. Aí eu tenho uma outra aplicação, está na outra cloud. Isso é sinônimo de confusão, né? Eu vou ter uma confusão em algum momento, quando eu começo a colocar ovos em cestas diferentes aqui, o omelete não vai sair legal, né? Desempenho de serviço. Às vezes, só o fato de estar num lugar e eu não cuidar da conexão e de uma série de outras necessidades não vai ser o fator de sucesso, por estar no cloud, mas por eu não conseguir acessar os dados. Vocês viram que tem até gente graúda, há 15 dias atrás, capotou tentando colocar NBA para acesso, né? Foi bastante penoso o que aconteceu, tiveram que recompor todo um plano por não entender como funciona o mercado, e provavelmente tinha nome e sobrenome para fazer isso e fez errado, né? Então, não é que a gente está jogando praga em cima, não, você percebe o quanto é difícil você enfrentar certos desafios. Uma outra coisa também que é complicada é quando você vai fazer integrações, né? Tem regras para integrar, tem regras, tem horários, tem coisas a serem cumpridas para você trabalhar nesse ambiente. Nem tudo é ruim, é muito bom, mas a gente tem que levar em consideração esse tipo de barreira e aquele tipo de ir de qualquer jeito e achar que vai dar certo, né? Então, o que eu deveria saber sobre cloud? Eu deveria saber o seguinte, que eu tenho uma arquitetura na nuvem, que ela está lá toda desenhada, toda estruturada, mas não necessariamente ela alinha com o meu modelo operacional. O meu modelo operacional é como eu entrego o serviço. Em que hora eu entrego, com que volume eu entrego, em que momento que eu faço as coisas, quando eu faço manutenção, esse tipo de coisa é a minha coerência, né? Então, a ideia aqui é como é que eu faço esse alinhamento. Eu tenho que evitar as falhas, é evidente que quando eu vou para um ambiente desse, a pior coisa para mim é esse ambiente começar a falhar, lacunas, coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo mais, sobreposições, agora eu faço de um jeito aqui, de outro jeito eu faço de outro, e isso provoca deficiências. Então, não se abre mão de planejamento, nem que seja aquele aprendizado, né, num círculo virtuoso, não é um planejamento de longo prazo, é de curto prazo, retroalimentação, porque a gente percebe que se não fizer isso, uma coisa que era doce sonho vira um amargo pesadelo ao longo do tempo por falta de você cuidar da gestão desse tipo de trabalho, desse tipo de aplicação, desse tipo de modelo de negócios, né? Bom, tem muito tipo de provedor de nuvem. Então, eu tenho revenda, eu tenho um corretor, eu tenho uma empresa de assessoria, eu tenho implementador, eu tenho desenvolvedor de solução, eu tenho um provedor de serviços gerenciados. Eu vou contratar, sei lá, Salesforce, é o último. Né? Eles te dão um serviço, você desenvolve o que você quiser. Não vai muito longe, você tem que fazer um monte de coisa. Talvez o mais completo ali é a consultoria, tem um preço, né? É ele que consegue te ajudar na estratégia e na seleção. Se você vai para uma revenda, ela não tem domínio sobre os assuntos, ela revende um serviço. Então é interessante com quem você está falando, saber o que é que você consegue contar e com que tipo de interlocução você vai ter. Então, uma das formas de começar a dar certo é saber o que você quer e se o teu interlocutor tem capacidade de suprir a sua necessidade, né? Às vezes você quer fazer por tua conta, o que vai acontecer? Caímos lá naquele cálculo de que atrasa para chuchu por falta de conhecimento e competência. Então tem que ser, muitas vezes, uma combinação e saber que isso aqui tem que estar dentro de um orçamento, né? Eu vou achar que eu vou gastar a mesma coisa, tem um outro lance, né? Vou para a nuvem porque vai ser mais barato, vou economizar alguma coisa. Vai, mas vai investir em outras coisas também para que isso tenha coerência, né? Bom, o que a gente tem na prática é um raciocínio chamado jornada do consumo, ou jornada do provedor, ou jornada do cliente. Isso é um
raciocínio de marketing que está dentro de um curso de ITIL chamado DSV, que é basicamente isso, como é que você gerencia a jornada desse consumo. Então, a gente tem aqui nesse desenho uma coisa interessante, né? Tem uma sequência de passos em que no começo eu estou só tateando, depois eu vou pedir uma proposta, depois eu vou ver se aquilo lá me atende, depois eu faço um contrato, aí que o usuário entra. O usuário muitas vezes está entrando no 5º passo, e às vezes entra completamente perdido, né? Porque ninguém falou para ele que ia acontecer aquilo, ou não foi consultado o usuário se aquilo interessava para o que ele faz. Então, você tem aí uma série de pontos em que aquele ciclo não acontece. E para você chegar lá no fim, tomar alguma reflexão. Uma outra coisa também, né? Entre o cliente e o provedor de serviço, existe ali uma faixa de visibilidade. Quando você está comprando uma coisa pelo preço, não tem visibilidade nenhuma, só quero a nota fiscal. Quando tem um parceiro de negócio, a visibilidade aumenta, a responsabilidade das partes aumenta. Você começa enxergar que a meta dos dois é comum. Isso é muito complicado de fazer, né? Para você... Francisco, eu faço a resposta a essa pergunta, que ela é tranquila, lá no fim. Tá tranquilo. Assim, não perco o raciocínio, a gente aborda qualquer pergunta. Se for pertinente ao que eu estou falando, eu interrompo. Se for complementar, eu faço lá no fim para manter o raciocínio, senão eu acabo me perdendo um pouco aqui. Então, mas pode colocar as perguntas aí, por favor. Eu já sei o tamanho da encrenca. Putz, faço perguntas à vontade, gente. Só eu que sou meio atrapalhadinho. Aí, no fim, né, quando eu vou migrar para a nuvem, a nossa reflexão, eu estou batendo nessa tecla, a gente é o cliente. A gente é o cliente nessa hora. Eu sou cliente de um serviço, né? Então, esse raciocínio ele não é linear. Na prática, ele acontece assim. Eu faço uma coisa, tenho que ter convicção que não deu certo, eu posso voltar para trás. Mas dá uma olhada que esse guarda-chuva aqui não foi feito assim na orelhada, né, essas flechinhas para lá e para cá. Dá para perceber uma coisa, que depois que eu concordei, só tenho... Para voltar para trás, eu estou fazendo um distrato. É muito ruim fazer distrato. Na realidade, eu preciso chegar até o fim para ver se deu certo. Você tem um buraco ali no meio. Uma vez que eu fiz um contrato, eu assinei. Eu tenho um contrato. Me compete falar, putz, comprei errado. Né? Vou ter que fazer um monte de acertos aqui. Né? Então, não é de todo complicado dizer que a gente vai e volta aqui o tempo todo. O trabalho de consumo de nuvem não é linear, ele suscita um aprendizado. O que nos leva a pensar naquele gráfico lá atrás, né, que a operação é responsável em fazer isso dar certo. Você conseguir fazer, inclusive, recebendo feedback da parte de gestão e tendo o conhecimento daquilo que eu já consegui fazer como parte do meu repositório. Né? Eu já sei como a coisa acontece, eu já sei como eu posso levar a acontecer alguma coisa. Né? Qual é o grande segredo para isso aqui? Né? O grande segredo é ver qual é a minha estratégia. Eu vou para um lado padronizado, beleza, eu já sei o que eu quero. Né? Que eu chegar numa loja e falar assim, me dá uma caixa de fósforo, me dá um pacote de não sei o quê, é padronizado. Então, esse aí não tem muito o que errar. Né? Às vezes, do outro lado, tem alguma coisa que é novidade. Olha, só eu tenho. Tem um preço por isso, né? Quando você vai para o lado do emergente, você tem um fator ali que te dá uma certa primazia e, ao mesmo tempo, você vai errar junto com quem está fazendo a inovação. Não é problema, é só uma convicção que você tem que ter. Em relação à arquitetura, inclusive, você pode ter controle total, só passa por um lugar, ou em uma empresa que tem muitas filiais, né? Fica descentralizado. É sinônimo de descontrole também. Facilita, eu conheço empresas que, eu preciso de um não sei o que, vai lá e compra como se fosse um menu, mas tem que ter uma certa maturidade, tanto de quem coloca aquilo como um serviço padrão, como quem consome aquilo. Eu estava falando com uma pessoa de uma empresa dessas top 10 aqui no Brasil, tem 2 profissionais o tempo todo desmontando o servidor virtual. O tempo todo. O pessoal larga pelo caminho, faz teste, larga. Faz não sei o que lá, guarda para depois. Faz não sei o que, você vive naquele mundo de navio afundado, sabe? Só coisa que não funciona.
é complicado você dar liberdade sem nenhum tipo de responsabilidade. Então, a gente pode chegar, inclusive, não ficar só indo para lá ou para cá, mas tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Eu quero... São quatro opções aqui, ou 4 pontos de apoios. Se eu tiver no padronizado, eu vou usar solução existente, vou acabar não inventando muito. Então, tem empresas que apostam em... Estou modernizando, né? Eu tenho o carro A, vou comprar um modelo novo do carro A. Aí, daqui 3 anos sai um novo modelo, eu vou trocando. Eu estou ali, eu tenho todo um conforto, né? Do outro lado, no número 2 ali, você começa a usar um modelo em que você deixa a TI como uma espécie de geradora de menu, né? Olha, vem lá e pega o que você quiser. Funciona isso. Só tem que ter responsabilidade e treinamento de quem consome e quem usa. Não dá para deixar solto, mas funciona. Tudo aqui funciona. O problema são os contras, né? São aquilo que você não se preocupa e acaba atrapalhando um pouco. O 3 ali embaixo e o 4 é em relação ao emergente. Seja centralizado ou não, você tem uma experimentação. Então, onde que é o lugar mais sedutor? Parece ser o 4, né? Nossa, é inovador, experimental, mas você tem que ter todo um DNA para fazer isso. Então, entre o 1 e o 4 tem uma distância danada. E as empresas, normalmente, quando se posicionarem de forma correta aqui, vão tirar maior proveito. Que não adianta você ter um DNA do tipo 1 e querer ser do tipo 4. Vai acabar frustrando toda essa iniciativa. Eu sei de uma coisa, né? Quando você quer gerar valor com esse tipo de iniciativa, você tem um lado positivo e um lado negativo. Como a gente está falando de valor, a gente avalia risco, custo e o próprio resultado em si. Esse raciocínio está no AITO, está no COBIT também. Né? Você olhar da parte de governança aquilo que realmente é relevante. Você quer algum resultado, você quer fazer uma gestão de valor e você não quer ter risco. Né? Então, às vezes você introduz um, mas você paga por outro. Então, nem tudo é absoluto. Essa é a maior convicção que a gente tem que ter. Então, eu posso aumentar o desempenho por um lado, né, o primeiro quadrante ali em cima, eu posso aumentar o desempenho, não sei se eu consigo riscar aqui, não sei como o Mário fez. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, não sei mexer no quadrinho. Pulei até de slide. Acho que é aqui em cima. Não. Não sei como ele fez. Eu sei que quando você olha para os prós e contras, né, é o equilíbrio que você busca. Então, olhando ali nos custos, né? Eu vou reduzir custo. Ao mesmo tempo, eu tenho que dar suporte. Eu vou diminuir o desperdício, porque eu só pago o que eu consumo. Sim, mas eu tenho que mudar o meu modelo operacional. Né? Eu vou racionalizar os aplicativos. Sim, mas eu preciso colocar pessoas para fazer a gestão desse negócio. Né? Então, nessa história toda, eu vou sempre ter prós e contras. O valor é quando ele fica positivo. Né? Para mim, o valor é quando a soma disso tudo me traz alguma coisa que eu possa apreciar. A convicção que a gente tem, né, num trabalho voltado para a administração dos serviços em nuvem, né, eu saber que eu vou ser mais estável, depende do tipo de serviço que você vai fazer, depende de como você vai fazer as coisas, depende de como a coisa vai ser colocada em uso. Né? Eu tenho até uma tabela em 2 slides que vai refletir isso. Então, eu tenho que entender principalmente a governança da nuvem, que controle eu vou ter, que segurança eu vou ter, que nível de serviço eu vou ter, que tipo de pessoas eu vou precisar para isso, além do que fornecedor eu vou me relacionar. Né? Então, esse é o tipo de desafio, quando a gente vai para a cloud, que é preciso, para um gestor, haver consciência e uma certa disciplina em relação à busca do sucesso. Não é uma pedra de toque que você, nossa, deu certo, eu vou fazer isso e vai dar certo. Não, todo tipo de mudança requer algum tipo de suor. Né? Podemos até olhar um negócio aqui interessante, né? Os tipos de serviço que existem por aí, e quem e onde estão as responsabilidades. Então, se eu tenho
Se eu faço em casa, né, tudo é meu, eu controlo tudo. Dificilmente você tem alguém assim, que quer fazer tudo em casa. Se tiver uma exceção da exceção, eu falo, olha, escreve um livro, porque realmente não é assim que o mercado se porta, né? Você ter tudo em casa, você controlar tudo que está acontecendo. Se você usa só a infraestrutura como um serviço, você controla ali o amarelo, o azul é terceirizado. Então você tem um controle interessante, né? Você está usando como infraestrutura, mas tudo que é amarelo suscita o seu trabalho. Então eu vou fazer a gestão do serviço, os dados, tempo de execução, é tudo meu. Se eu usar uma plataforma, eu vou terceirizar mais coisas. Se eu usar um software como um serviço, eu só tenho a atividade comercial e o gerenciamento do serviço, mais nada. Então, outro dia eu estava fazendo um levantamento, na IT Partners a gente tem uns 14 serviços de nuvem. E a minha pergunta é, por que tanto? Né? Será que dá para dispensar um ou outro, consolidar? Essa é a pergunta. Você vai agregando, essa é para tal coisa, essa é para não sei o quê, essa é para não sei o quê. Às vezes você começa a ver que aquilo dá um trabalho danado para fazer funcionar, né? Você tem tudo, não consigo imaginar alguma coisa que não esteja virtualizado ou na nuvem, no serviço que cerca a gente. E aí tem que administrar. Então, o que a gente faz, né? Muita coisa a gente fazia no braço em casa, agora transferiu o serviço para a OITEC. É a OITEC que faz esse serviço para a gente. Porque eles são profissionais nisso e conseguem fazer e manter a integridade do ambiente que a gente não consegue. A gente quer consumir o serviço. É interessante, né? Você ir mudando a tua cabeça, o quanto impacta na forma como você enxerga o negócio, né? No fundo, por trás disso tudo, a gente tem aqui a provisão dos serviços em nuvem, que a gente encontra por aí, ela vai trazer para a gente experiência, a gente vai em busca de alguma excelência, a gente espera a confiabilidade, que aquilo não saia do ar de bobeira, né? Que permita a gente ter alguma governança e que haja uma possibilidade de adaptação. Eu peço desculpas aos erros de letra aqui, porque sempre que a gente tem um Mac, paga esse mico. Você salva aqui no meu PowerPoint, está tudo funcionando. Você sobe e pega algum caractere diferente na tradução, na importação, dá esse estouro de campo. Eu peço desculpas a vocês, né? Não fiz de propósito. Eu fui traído pela fonte. Tem que ser sempre, como é que é? A mais simples possível. Você começa a inventar fonte e dá isso. Mas acho que dá para ler, né? Bom, eu sei que criar valor na nuvem é um conjunto de ideias, né? Que a gente tem que ter. E tudo isso que eu estou falando para vocês é ITIL. Eu não estou inventando absolutamente nada. Eu inventei um slide, para vocês terem uma ideia. Eu só combinei os conteúdos aqui para a gente conseguir propor esse assunto. Então, o uso de uma biblioteca de TI, quando você estende ela para um tema, você consegue explorar dessa forma, né? O que dá certo, o que dá errado, e chega ao ponto em que a gente tira uma reflexão desse tipo aqui, né? Olha só, né? Eu tenho que criar um modelo que me permita trabalhar num mundo que a gente chama de VUCA, né? São os quadrantes aqui, né? Estou num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como é que eu consigo viver nesse mundo? Então, eu preciso criar barreiras ou criar estruturas que me permitam chegar nesse ponto, né? Aquela qualidade está ali no meio, mas tenho sempre um entorno que vai me provocando e fazer com que as coisas, para dar certo, exijam gestão, exija que você... por exemplo, eu não quero ter nenhum conhecimento técnico de nuvem para minha pessoa, zero. Não tenho interesse nenhum, zero. Onde roda, marca de onde roda, o que faz. Eu sou consumidor de serviço, mas eu não quero que saia do ar. Isso vale para o meu PABX, sistema telefônico, isso vale para sistema de plataforma de ensino, isso vale para dar aula, isso vale para CRM. Para mim não me interessa onde está rodando, o que está rodando, mas para você chegar nesse nível, você tem que ter confiança em quem está do lado de lá, né? Se eu estivesse trabalhando do lado de lá, eu tenho que estar consciente, conversando sempre com o cliente para ver aí, tá beleza? Como é que tá? Tem versão nova? Vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Isso é uma coisa que você tem convicção como consumidor. Eu falo aqui, inclusive,
não na qualidade de conhecedor de assunto de cloud. Eu sei a gestão, isso é a parte de administração. Você fala assim, tem a versão não sei o quê, para mim, definitivamente não é relevante. Quero que alguém saiba para fazer isso e me mostrar o que funciona ou não e provar isso que funcionou à medida que o serviço vai sendo desenvolvido, né? Então, é essa convicção que muitas vezes o gestor tem que ter, que ele não vai mais aprender a desencapar fio, né? Faz parte da vida. Eu acho que, para a gente terminar, eu acho que olhar para um modelo de melhor prática, ele tem que ter essa pegada de te dar orientação, conceitos e formas práticas de como você pode orientar e peitar os desafios que a vida te traz, né? Seja para apoiar a estratégia, seja para uma função de negócio, seja do setor de indústria ou maturidade que você venha a trabalhar. É isso que eu acabei de mostrar para vocês, a aplicação de ITIL em cima de um tema bastante contemporâneo, que é o uso de nuvem. A gente podia usar outros temas aqui. E é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que você ter algum embasamento técnico, né, nessa área de governança ajuda bastante. Nós temos um fórum de ITIL no LinkedIn, se alguém quiser fazer parte, tem bastante gente lá, a gente só fala de ITIL. E sem propaganda, só fala do que acontece, ideias, etc. e tal. E aí eu vou tomar a liberdade agora de responder essa pergunta que o Francisco colocou e outras que, porventura, vocês queiram fazer. Eu gostaria de saber como se faz para obter um certificado de ITIL. Basta fazer um daqueles cursos. O curso, normalmente, ele é completo, né? Ele tem como conteúdo para você entender o assunto, simulados e o exame, e a orientação de como esse exame é feito, e depois você tira o certificado. Se for buscar esse tipo de amparo, saiba que é um grupo de conhecimento bastante amplo, que o certificado de fundamentos é a porta de entrada. Né? Quando você vê alguém que eu tenho não sei o que lá, fundamentos, ok, tá bom, sabe um pouquinho, ajuda, mas não vai resolver o seu problema. Né? Você tem que, em qualquer disciplina, você entra, né, aprendendo alguma coisa e depois você vai buscando mais conhecimento para poder usar aquilo como uma ferramenta de fato no seu dia a dia. Mais alguma pergunta, pessoal? Cezão, que aula, mais um curso aí para colocar na listinha. Se já não fosse fácil a gente tocar empresa, evento, comunidade... Marcão, você sabia que eu sabia de cloud, bicho? Você sempre me surpreendendo. Você me surpreendendo as ISOs, as novas metodologias. Obrigado pela aula, Cezão, muito boa. O pessoal está falando que está difícil escolher a trilha aí, o Ricardo comentando sobre isso. E também o pessoal perguntou a respeito dos PPTs. Tem palestrante que sim, libera a gente encaminhar. Então, pós-evento, nosso time vai mandar um e-mail completo com todas as trilhas, todas as palestras, com os melhores momentos e tudo mais. Então, eu queria agradecer, Cezão. Da minha parte, eu vou mandar para o Fran o PDF, Marcão. Maravilha. Vou mandar o PDF para o Fran. Sensacional, César. Mais uma vez, obrigado. Bastante Obrigado, gente Carol. perguntando com relação às trilhas. E como tirar a certificação, né? Eu vi ali o pessoal perguntando. A própria IT Partners, lá no site da IT Partners, tem bastante conteúdo, né? Eu fiz a minha certificação de DPO lá, então você escolhe a trilha, sempre geralmente começa, né, com os fundamentos, né, o tal do Foundation, e aí você vai seguindo a sua trilha adiante. Então, Mi, vamos subir as mãozinhas. O César já foi, Cezão, já agradecemos. Volta aqui. Vamos despedir. Tô aqui. Cezão, quando vai ter a próxima turma desse treinamento aí de cloud? Esse eu estou interessado. Vai ser em janeiro. Vai ser em janeiro. A gente está... Acho que o próximo agora é DSV. Depois vem cloud, depois vem DPI. São sequências temáticas bem interessantes. Eu sou leigo. O que é DSV? DSV é jornada do usuário. Cuidar da jornada do usuário. Obrigado por ter perguntado. A gente fala tanta sigla, né, Marcão? O dia inteiro que acaba falando BDCV, bom dia, como vai você, né? Ô, César, olha as mãozinhas da Milena. Deixa eu só... A gente consegue maximizar a tela da Mi? Consegue.
Mi, tá craque em metodologias, em iTunes. Nossa, assunto super complexo. Fiz um resumão aí. Gostei muito da palestra do César, porque ele é muito franco, muito didático, né? Gostei demais. É isso. Então tá bom. Cé, obrigada. Pessoal, Obrigado não deixe de visitar. Até mais tarde. Bastante gente. Deixa eu falar aqui com esse pessoal. Obrigada. Um aumento de 90% no consumo de vídeos pela internet nos últimos 3 anos. Comunicação criativa e com emoção. Streaming. Stories. 7 em cada 10 brasileiros têm um smartphone. São 19 horas online por semana, um crescimento de 135% desde 2014. Curso online. Treinamentos. Cobertura de eventos. Planejamento estratégico. 33% das empresas já reconhecem as mídias digitais como o melhor retorno de investimento. Soluções e resultados com tecnologia. Prazer, somos a Artes Filmes, a primeira produtora de vídeos franqueadora do Brasil, associada à ABF, a Associação Brasileira de Franchising, e homologada pela Ancine. Fale com um de nossos consultores e viva novas possibilidades. Nossa terceira edição, eu tenho muito orgulho em dizer que esse ano a gente tem 2 palestrantes mulheres. E agora eu queria convidar vocês para conhecerem um pouquinho mulheres que são líderes, que trabalham com tecnologia. Cliente feliz? Hightech, a gente não construiu uma empresa, a gente construiu a melhor equipe e vocês construíram tudo que a gente está vivendo aqui hoje. Obrigada. Esse evento é importante demais. Nasceu
Agradecer aos patrocinadores aí que acreditam, que apoiam isso, essa conexão, essa coisa mais forte.